Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero contar uma história interessante, que é um marco importante para mim, tá? Não é uma história de sucesso, tá? Mas é uma história sobre processo, sobre evolução. Então, como de costume, cara, eu sempre preparo um roteiro aqui para eu enquadrar melhor o meu pensamento e conseguir transmitir esse conhecimento para você que está assistindo. Então, muito obrigado se você tá assistindo esse vídeo, se você se interessa pelos assuntos do meu canal, já se inscreve aqui, deixa o like, que é importante para mim, para o canal crescer e que a ideia do canal, né, chegue em mais pessoas. Então, meu canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Então, já vamos começar aqui o nosso vídeo já. Como de costume, eu tenho um roteiro, então eventualmente eu vou olhar aqui pro lado, mas é o roteiro planejado para facilitar o entendimento para você que está aí do outro lado. Então, cara, já vamos direto pro conteúdo, mas não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, que isso é importante para mim, tá? Então, antes da gente começar, eu quero alinhar o nosso jogo aqui. Então, esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse contrato, bora pro conteúdo. Cara, hoje o tema da aula é o dia em que a OT, ou seja, a Organization Theory, leu o meu artigo. E eu quero começar esse vídeo aqui já deixando uma coisa bem clara, tá? Isso aqui não é um vídeo sobre aprovação acadêmica, é um vídeo sobre o que acontece quando uma ideia deixa de ser ignorada, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre ser rejeitado como mais um em uma revista e ser rejeitado com respeito e rigor, tá? Com leitura e com orientação clara sobre o meu trabalho, tá? Esse vídeo aqui eu quero contextualizar ele um pouco para você da trajetória que aconteceu até a OT, tá? Então eu sou empresário e eu tentei, como eu já vinha falando em outros vídeos, eu tentei organizar a minha empresa de tudo quanto é jeito e do jeito que todo mundo tenta, né? Mentoria, lendo os livros, né? Decorando os frameworks, pagando as mentorias caras. E sempre quando eu perguntava, tá, mas como que eu faço isso de fato? Porque todo mundo fala alguma coisa e a resposta era sempre depende. Eu já falei isso em outros vídeos e a resposta que as pessoas... eu já mostrei isso em outros vídeos falando sobre isso, que a resposta era sempre depende. E a resposta era sempre essa. Depende do contexto, depende do mercado, depende da cultura, depende da maturidade. Em algum momento eu percebi que o problema não era a execução, porque a minha empresa era uma boa executora, né, modéstia à parte. O problema era um pouco mais profundo, né, esse problema de eu tentar organizar a minha empresa, né, porque eu percebi que eu estava tentando organizar a empresa sem entender o que existe antes de qualquer organização, ou seja, uma empresa é uma organização, mas o mercado sempre diz: para você organizar a sua empresa depende. E eu fiz uma pergunta diferente, tá? O que existe antes, né, do depende? Foi aí que eu fiz a pergunta, né? Eu já falei em outros vídeos, a pergunta que mudou essa lógica para mim, né? Foi a pergunta do o que precisa existir antes de qualquer forma de organizar. E eu descobri que não é método, não é cultura, não é processo, é estrutura da realidade, tá? E quando você faz essa pergunta, né, o que precisa existir antes de qualquer forma de organizar, você sai do campo do depende, ou seja, você para de ficar consumindo os conteúdos das pessoas que dizem coisas totalmente diferentes e começa a entrar no campo da ontologia. Ontologia é o estudo é uma área da filosofia, acredito eu. Não me lembro, não sou especialista nisso, tá? Mas é uma área da ontologia que explica a realidade, ou seja, o que existe de forma ontológica. Quando eu observo a realidade, ou seja, eu observo a realidade, mas o que existe para antes dessa observação, tá? É a filosofia que tem para descrever a realidade antes do observável, tá?
E aí, cara, beleza, eu entrei no campo da ontologia para descobrir isso, fiz o meu trabalho e comecei, né, a escrever o meu trabalho, né? E eu comecei a submeter o meu trabalho a algumas revistas acadêmicas e as primeiras respostas que eu recebi das revistas eram sempre respostas padrões, rejeições genéricas, sem leitura profunda com o meu trabalho, tá? Sem diálogo com o que eu estava trazendo, né? E em algum momento, inclusive, eu recebi uma medida administrativa de uma revista dizendo que o meu trabalho não poderia nunca e nunca mais ser publicado ou levado em consideração a publicação no formato que eu estava propondo, né? E tudo bem, né? Eu recebi uma revista, uma medida administrativa, ou seja, eu meio que fui expulso, o meu nome naquela revista, tudo bem, é aprendizado, né? Eu sabia que a minha ideia era uma ideia séria, né? Eu só não tinha a formação acadêmica formal na área para dialogar com as revistas, né? E eu encontrei uma revista, uma revista diferente. É a revista do título da aula de hoje, é a OT, né? A Organization Theory, né? Eu encontrei essa revista. E aqui que entra o ponto central desse vídeo, tá? Ela foi a primeira revista que leu realmente o meu trabalho. E eu já vou adiantando aqui que o meu trabalho, sim, ele foi rejeitado na OT, tá? Mas não foi um não automático, igual eu recebi das outras revistas. Foi um não mais interessante, tá? A editora-chefe da revista, ela reconheceu explicitamente, né, os conceitos que eu estava trazendo no meu trabalho, e eram conceitos, e ela fala exatamente isso: você está trazendo conceitos potencialmente relevantes aqui para a revista. E sim, ela entendeu a proposta, ela leu com rigor o meu trabalho e o mais importante, ela explicou exatamente, depois da rejeição, como eu deveria enquadrar o meu trabalho para se encaixar na revista naquele momento, tá? Então, o problema do meu trabalho, né, o verdadeiro motivo da rejeição do meu trabalho, né, o problema não era a ideia, era o enquadramento, né? Então, o meu trabalho ele era técnico demais, ou seja, o que validava ele no campo prático, como empresário. Então, como empresário, eu sempre entendi de técnica, né? Então, passo 1, passo 2, passo 3, né? Enfim, mas ele estava pouco conectado com os debates, né, atuais europeus atuais da área, né? Ou seja, sou brasileiro, empreendedor, sofrendo com as mentorias, com os livros, com os cursos que diziam depende, sem contexto europeu nenhum, né? E acabei recebendo essa rejeição. Então, ela falou que eu estava com falta de enquadramento, tá? E isso é completamente diferente de ser rejeitado. E eu tenho os históricos aqui para mostrar. Eu não vou mostrar nesse vídeo, enfim, mas eu tenho os históricos de evolução pessoal do meu trabalho academicamente, desde a medida administrativa até que eu consegui realmente ser levado a sério em uma revista internacional, a Organization Theory, lido com respeito e com rigor, tá? E o que isso significa, tá? Significa que, nenhuma revista de topo dedica tempo a ler um trabalho irrelevante, tá? A carta que eu recebi foi uma carta longa, respeitosa, explicando onde ajustar o meu trabalho, ou seja, cara, eu recebi uma consultoria internacional de como publicar o meu trabalho, levando em consideração as ideias potenciais que ele tinha, certo? Então isso não é desprezo, é um sinal verde, o que me deu o sinal verde, né? E isso me mostrou uma coisa muito clara: a ideia que eu estou trazendo para o mercado e para o mundo, ela é real, e ela agora só precisa de um amadurecimento público, né? E aí você pode me perguntar: tá, Gustavo, e se essa sua ideia falhar? Porque tu fala de artigo, tu fala de rigor, né? E ótima pergunta, né, que você pode trazer pro vídeo de hoje. Mas mesmo que a minha ideia falhe, né, o campo já avançou, porque alguém teve a coragem de perguntar o que existe antes da
organização. Isso daqui não é comum, não é trivial, né? Chega depende, chega de falar para cada empresário, olha, depende, faz isso, faz aquilo, porque você vai numa consultoria, numa mentoria, cada um fala uma coisa, cara, chega disso. A gente precisa de uma linguagem comum e é justamente essa a minha proposta para o campo. Enfim, tá? E exatamente por que esse canal existe, cara? Esse canal ele nasce exatamente aqui, como um laboratório público, onde eu não estou tentando ser o maior, ter os maiores views, enfim, eu só estou tentando documentar um processo real, um processo de evolução pessoal e profissional real na internet, né? E a ideia ela não está pronta para publicação, mas ela é uma ideia que existe. No vídeo passado eu deixei o link lá do artigo, enfim. Se você se interessa, você pode colocar ele até no chat GPT para entender ele está todo em inglês, enfim, tá? Mas a ideia ela não está pronta para publicação, mas ela é uma ideia que ela é real e ela existe, tá? E aí, cara, esse vídeo de hoje, eu quero que você pare para pensar sobre isso, sobre uma ótica bem interessante que eu comecei a investigar, porque eu olhei assim as outras rejeições acadêmicas que eu tive e a rejeição da revista acadêmica, ela, assim, se eu tivesse olhado essa rejeição como apenas mais uma, esse canal aqui, ele não existia, né? Então, a forma como você enquadra a realidade define se você avança ou se você desiste, né? Então, se você não leva as suas ideias a sério, quem é que vai levá-las? Então, para encerrar o vídeo de hoje, cara, toda quarta, às 20 horas, tem episódio novo aqui no canal. A regra da casa é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta. Cara, se você gostou, deixa um like nesse vídeo e se inscreve. E a gente se vê na próxima quarta. Tamo junto!